Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Insight, mais uma vez, o Insight que é a plataforma de ensino da nossa igreja Church in Connection, e eu estou muito ansioso porque o conteúdo de hoje está incrível. Então você que está aí na sua casa com o seu livro Insight da Prisão na mão, papel e caneta, vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando essa carta, especificamente o capítulo 1, e hoje nós vamos dar sequência do verso 12 até o verso 23. Na aula passada, no insight passado, nós fizemos também 100% online e nós falamos a respeito desse capítulo sobre algumas coisas muito importantes. A primeira dela é que esse texto ele trata sobre as três pessoas da Trindade. Nós já falamos sobre a bênção de Deus Pai, que nos escolheu e Ele também nos adotou. Já falamos sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Deus o Filho. Ele nos redimiu e também nos remiu. E hoje nós vamos falar sobre a bênção do Deus Espírito. Ele nos selou e Ele também nos deu um penhor. Então olha só, vamos ler aqui o texto a partir do verso 12, que diz assim. Deixa eu pegar o meu livro Insight da prisão aqui. Diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, olha só, espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olha só, então ele começa a falar sobre sermos para o louvor da sua glória mais uma vez, e prestem bem atenção que existe um propósito nessas repetições. Rabisquem aí na sua Bíblia, no seu livro, louvor da sua glória, ou propósito, para o louvor da sua glória. Mas olha que interessante, ele vai dizer sobre os que de antemão esperamos em Cristo. E por que Paulo diz esperamos? Porque aqui ele está se referindo aos judeus. Ele também tendo cidadania judaica, sangue judeu, ele está referindo a ele como nós. Então ele vai falar, nós, os que de antemão esperavam em Cristo. Porque os judeus de fato já esperavam em Cristo, já havia essa expectativa messiânica. E em segundo plano ele está falando também dos gentios, nós, gentios que recebemos a Cristo posteriormente aos judeus. E ele vai dizer sobre essa expectativa que nós tínhamos também. Só que a diferença da expectativa dos judeus para os gentios é que a expectativa dos judeus ela era teológica. Havia uma expectativa messiânica, e a expectativa dos gentios ela era uma expectativa que nós podemos chamar de inconsciente ou subconsciente.
Ou seja, dentro do homem sempre houve a necessidade de Deus. Dentro do homem sempre houve a necessidade de redenção, certo? Então o homem, como qualquer homem, em qualquer tribo, em qualquer nação, sempre teve essa expectativa em Deus e na redenção e no perdão dos pecados. Mas Paulo começa a dizer que ele nos encontrou pela pregação da palavra. Olha o que ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Paulo está deixando bem claro que Deus sempre, anote isso, Deus sempre vai usar o artifício da pregação para disseminar o evangelho pelas nações e alcançar a alma das pessoas. A forma que Deus encontrou de salvar o homem foi através da pregação da palavra de Deus. É isso mesmo. Não existe outro meio. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra e ouvir a palavra e ouvir da palavra. A Bíblia Sagrada é o objeto de fé que Deus nos deu para trazer salvação às nações. Se você ler lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, 21, vai dizer que aprouve Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É isso mesmo. Essa pregação a respeito de um homem que morre, de um Deus que se faz homem para morrer pelos pecados, essa loucura toda que é loucura para uns, é escândalo para outros, é loucura para judeus, é escândalo para gentios. Essa mensagem poderosa da cruz de Cristo é o que Deus utilizou através da história para nos encontrar com a salvação. E a Bíblia Sagrada deixa bem claro: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como ouvirão, como invocarão se não conhecem? Como conhecerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso que bem-aventurado ou conformosos são os pés daqueles que anunciam, aqueles que são enviados às nações para pregar o Evangelho de Cristo. A primeira bênção espiritual de Deus, o Espírito Santo, é que Ele nos selou. E essa palavra selou, ela tem uma representatividade muito forte. Ele vai dizer aí no verso 13: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma das características do selo é que o selo representa uma transação de negócios que foi concluída. É isso mesmo. No insight passado nós falamos sobre Cristo com o seu sangue comprando pessoas para si, redimindo pessoas. E nós sabemos, e já falamos disso, que no céu, a moeda corrente do céu é o sangue. E Cristo, Ele paga o preço por nossas vidas, Ele paga o preço para Deus e não para Satanás, vale a pena enfatizar. E Ele paga com a moeda corrente no céu, que é o seu sangue. E essa transação, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui no verso 13, que ela foi concluída. Não tem mais retorno, não tem mais retrocesso. Tetelestai, está pago. Jesus já pagou o preço por nós e isso está mais do que garantido, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Até hoje, quando documentos importantes são tramitados, ele também recebe um selo de comprovação. E esse selo, essa palavra selo aqui no original, ela também representa isso, um selo de autenticidade. Olha só que incrível. Como saber se um cristão é de fato autêntico? Porque existem falsos cristãos, tanto quanto a Bíblia vai dizer que existem falsos cristos, falsos profetas, falsos irmãos, falsos deuses. Existem falsos cristãos, mas o Espírito Santo é o selo de autenticidade, ou seja, uma pessoa que vive uma vida cheia do Espírito Santo, uma pessoa que exala o Espírito Santo e mais do que isso, uma pessoa que produz os frutos do Espírito Santo. Essas são as evidências de autenticidade de um verdadeiro discípulo de Cristo. Outra coisa incrível sobre o selo é que esse selo representa posse. Se você ler lá em 1 Coríntios 6, 19, vai dizer que: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? É isso mesmo. Quando nós
encontramos a Cristo, nós passamos toda a nossa propriedade pessoal a Ele. E olha que insight incrível, pega isso daqui. Se você ler lá em Atos 2:38, você vai ver a primeira vez, né, onde acontece um batismo na história da igreja. Não no ministério de Cristo, não no ministério de João Batista, mas na história da igreja, depois que a igreja é inaugurada. Olha só o que Pedro diz. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sejam batizados em o nome de Jesus Cristo. Essa expressão em o nome de Jesus Cristo é uma expressão grega que diz assim: apito onomate Iesu Cristo. Essa expressão onomate Iesu Cristo, ela também representa uma transação, uma transferência de propriedade. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo e que também o apóstolo Paulo está afirmando em Efésios? Ele está dizendo que quando você aceita a Cristo, você está assinando um documento dizendo que essa propriedade que outra hora estava em poder das trevas, essa propriedade que outra hora estava em posse do seu próprio ego, agora você está transferindo esse documento para Cristo. Você está passando a sua vida para um tal de Jesus Cristo. Então olha que incrível, aceitar a Cristo é ser batizado também em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. Batizar nada mais é do que transferir essa propriedade para o nome de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, assim como o selo em uma carta representa autenticidade, o Espírito Santo em nós também representa essa legitimidade como cristãos. E eu quero dar mais uma referência sobre isso que está lá em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito Santo, ou no caso aqui nesse texto o Espírito de Cristo, esse tal certamente não é dele. Somente quem tem o Espírito, somente quem é do Espírito pode ser também de Jesus Cristo. Outra coisa incrível, que é mais uma bênção espiritual nas regiões celestiais que o Deus Espírito nos concedeu, é que, na verdade, ele se torna para nós um penhor. O que é um penhor? Quando você vai fazer um empréstimo no banco, geralmente as pessoas empenhoram algumas joias, ou seja, ela pega algo de grande valor, de um valor muito maior do que aquilo que ela está fazendo, e ela deixa na responsabilidade daqueles que estão emprestando dinheiro. Isso é penhorar alguma coisa. Você deixa algo de grande valor para você então dizer: eu vou retornar, para nós finalizarmos a nossa negociação. O penhor significa uma entrada de grande valor que torna impossível não finalizar. Na verdade, torna impossível não finalizar uma transação, ou seja, eu vou voltar e vou finalizar a transação. O Espírito Santo, pega esse insight, é o bem mais precioso do céu. Eu não estou dizendo que Deus, Espírito Santo, ele é mais precioso do que Cristo ou do que o Deus Pai, mas eles como uma só pessoa, ou seja, eles como 3 pessoas em uma só essência, formam o bem mais precioso do céu. E foi exatamente esse Espírito que quando Cristo sobe, quando ele é assunto aos céus, ele deixa esse penhor dizendo: olha, eu voltarei para buscar vocês. A garantia de que Cristo vai voltar para nos buscar, sabe qual é? Ele deixou conosco o bem mais precioso do céu e ele vai voltar para buscá-lo. Então olha que incrível, significa que Deus o Pai, Deus o Filho, quando vierem buscar a sua igreja, na verdade eles vão buscar o que? O Espírito Santo. E quem é que vai subir com a igreja? Aqueles que estiverem em posse do Espírito Santo, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, aqueles que estiverem conectados com o Espírito Santo. Ele leva o Espírito e quem tiver com o Espírito vai junto. Pega esse insight. Uma coisa importante que Paulo deixa bem claro é que a expressão Espírito Santo, ela não é uma expressão corriqueira da Bíblia. A palavra Espírito Santo fala de um espírito que é diferente de qualquer espírito.
é diferente do nosso espírito, de um homem, de uma mulher, de uma criança. Por isso que ele é santo. A palavra santo significa separação. E esse espírito de Deus, ele é santo, ou seja, ele é diferente, ele é distinto do espírito humano, ele é superior ao espírito humano, ele é incomparavelmente maior, melhor do que o espírito humano. Isso representa a santidade de Deus. Ele é distinto de nós. Nós somos pecadores, ele é santo. Nós somos limitados, ele é onipotente. Nós somos pequenos, ele preenche o céu e a terra. Nós somos criatura, ele é criador. Por isso esse Espírito é santo. Esse Espírito, anote isso aí por favor, anote no seu livro. Esse Espírito é santo, porque ele é diferente de tudo que você já conheceu. Louvado seja Deus por isso. Agora pega esse insight aqui, anota isso aí. Quando você vai para Êxodo 40, verso 34, você vai ver que na inauguração do tabernáculo, que é na verdade um mecanismo que Deus utiliza e dá a Moisés a planta, dizendo: Moisés, faça tudo conforme no monte se mostrou, porque eu quero caminhar com o meu povo, eu quero me relacionar com o meu povo, eu quero habitar no meio do meu povo. Moisés então constrói o tabernáculo e a glória de Deus desce sobre o tabernáculo, o Espírito Santo desce sobre o tabernáculo. 2 Crônicas 7:1, o Espírito Santo mais uma vez está na inauguração do templo chamado Templo de Salomão, e o Espírito Santo desce como forma de fogo sobre aquele lugar e inaugura mais uma vez aquele templo. Mas curiosamente, João capítulo 1:14, a palavra de Deus vai dizer que o verbo se encarnou e habitou entre nós. Só que essa palavra habitou, de João 1:14, é a palavra skenu no grego. Skenu significa tabernacular. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o corpo físico de Jesus foi preparado por Deus como um tabernáculo, para que mais uma vez o Espírito Santo descesse sobre esse novo templo. Então ele desce no tabernáculo, ele desce no templo e agora ele desce no corpo de Jesus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus, o Espírito Santo estava também em Cristo Jesus. Mas olha que incrível, e é aqui que eu quero que você se atende. No tabernáculo ele desce, mas não habita. No templo ele desce, mas não permanece. No corpo de Jesus ele desce e permanece, obviamente, mas Cristo é tão maravilhoso que ele decide compartilhar esse Espírito conosco. Ele diz assim: eu já compartilhei esse Espírito com Moisés, eu já derramei esse Espírito sobre Sansão, eu já derramei esse Espírito sobre Davi, mas eu não estou satisfeito. Eu quero derramar esse Espírito sobre toda a carne. E essa toda a carne representa a igreja de Jesus Cristo. E por isso que quando Jesus é assunto aos céus, em Atos capítulo 2, ele cumpre essa promessa e ele deixa conosco o seu Espírito, derramando-o sobre toda a carne, como uma chuva celestial, como uma chuva de bênção espiritual. O Espírito desce e começa a nos encher. Então, esse é o plano de Deus. Não era permanecer no tabernáculo, não era permanecer no templo, não era simplesmente permanecer em Jesus, como ele permaneceu, mas era permanecer em você, tornar você o templo eterno de Deus. Então anote isso. Qual que é o propósito? Ele vai dizer que Deus Pai nos escolheu, nos adotou para o louvor de sua glória. Verso de número 6 do capítulo 1. O Deus Filho nos redimiu, nos perdoou e revelou a nós a vontade do Pai, para o louvor da sua glória. Capítulo 1, verso 12. O Deus Espírito nos selou e se tornou nosso penhor para o louvor da sua glória. Capítulo 1, verso 14. Então nos versos 6, 12 e 14, o apóstolo Paulo faz essa progressão mostrando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito fizeram tudo isso com um propósito, para o louvor da sua glória. A palavra louvor também significa elogio.
Então, se você quer entender qual o propósito de tudo, é você glorificar a Deus, é você exaltar a Deus, é você olhar para tudo que Deus está fazendo e exaltá-lo pela sua bendita grandeza, para o louvor de sua glória. Essa ênfase deixa claro que o propósito que Deus faz todas as coisas é para ser adorado, porque somente Ele é digno de todo o louvor, de toda a glória. A igreja em Éfeso possuía muitas riquezas, por isso o apóstolo Paulo é inspirado a mostrar que essa igreja, ou seja, para essa igreja, que as riquezas da terra não podem se comparar com as bênçãos espirituais em Cristo. Outra coisa incrível, olha só no verso 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu tenho ouvido falar desse amor que vocês têm no Senhor e também com os santos. Então, é um amor que essa igreja de Éfeso tem, que ela se dá de forma vertical, ou seja, de baixo para cima, mas ela também se dá de forma horizontal. É o meu relacionamento com Deus, mas também o meu relacionamento com as pessoas que estão à minha volta, o meu próximo. Éfeso viveu um grande avivamento nesse tempo. Ela foi fundada por Paulo. Posteriormente nós temos um casal, também plantador de igreja, chamado Áquila e Priscila. Depois nós temos, passando por ali, homens como Apolo, mas aquela igreja foi pastoreada por duas pessoas incríveis na Bíblia Sagrada. A primeira delas é Timóteo, certo? E depois também o apóstolo João. Você se lembra do apóstolo João, discípulo de Cristo, conhecido como discípulo do amor? E depois também conhecido como o apóstolo do amor. As suas cartas, elas nos chamam de filhinhos. Olha o amor com que esse homem tem para com a igreja de Jesus Cristo. Esse carinho. Ele não foi sempre assim, ele foi chamado já de filho do trovão. Ele tinha um temperamento tempestuoso, era um homem totalmente agressivo e ganancioso. Foi ele quem pediu, junto com seu irmão, para que Jesus mandasse fogo do céu e consumisse os samaritanos. E Jesus olha e fala, vocês não sabem de que espírito sois. Esse homem também foi quem pediu para a mamãe ir lá até Jesus e dizer assim, pede para Jesus, quando ele sentar no trono de Israel, deixa a gente sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo. Era um homem com uma personalidade sanguínea e era um homem como Pedro, tempestuoso, ganancioso. Mas esse homem teve um profundo encontro com o verdadeiro amor que é Cristo, a ponto desse homem, na Bíblia Sagrada, quando ele escreve o seu evangelho, ele olhar e dizer assim, esse era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele era amado por Jesus, o discípulo amado por Jesus, porque quando ele se encontra com Cristo, ele não tem outra identidade a não ser eu sou amado por ele. E ele se torna então conhecido como discípulo do amor e o apóstolo do amor. E o apóstolo do amor, ele começa então a pastorear a igreja do amor. Você sabia que 1ª, 2ª e 3ª João foram, na verdade, estudos bíblicos que o apóstolo João ministrava na igreja em Éfeso? A história pode nos contar isso. Isso é muito revelador. Por quê? Porque em Apocalipse 2, a gente vai ver que Éfeso também foi conhecida como a igreja do amor. Quando Jesus manda uma carta à igreja de Éfeso, ele chama essa igreja de a igreja do amor. Ele diz, vocês precisam voltar para aquele primeiro amor. Vocês precisam voltar para aquele tempo onde vocês eram conhecidos como a igreja do amor. Pega esse insight aqui, pelo amor de Deus. Olha só. Agora nós temos, na ilha de Patmos, o amor, que é Jesus Cristo, ditando uma carta em Apocalipse 2,4 para o apóstolo do amor, e ele está mandando para a igreja do amor. Olha só, mas sabe qual é o problema? Jesus está dizendo que eles reprovaram no quesito amor. Eu não sei o que aconteceu na história, não sei se quando João sai dessa igreja, a igreja esfria no amor, quando ele é exilado na ilha de Patmos, perseguido, não sei se a igreja desestabiliza, eu não sei se a igreja perde a inspiração daquele homem que vivia Cristo, que era o exemplo, aquele homem que era uma figura de Cristo, que era um imitador de Cristo. Eu não sei o que aconteceu.
mas aquela igreja já foi conhecida como a igreja do amor, e depois ela reprova no quesito amor. Eu queria chegar com você ao entendimento do que seria voltar ao primeiro amor. Talvez quando nós aceitamos a Cristo e nós nos apaixonamos por Ele, nós tivemos aquele profundo encontro com Ele, parece que nós só tínhamos olhos para Cristo. A gente não estava preocupando com nada que acontecia à nossa volta, porque os nossos olhos estavam fitos em Cristo. Mas parece que com o passar do tempo, o amor, a paixão foi se esfriando, e a gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar à nossa volta e perceber o defeito do pastor, perceber o defeito da pastora, perceber o defeito dos líderes e os problemas da igreja, e a gente tira o nosso foco de Cristo e coloca o nosso foco em coisas secundárias, coisas irrisórias. Talvez voltar ao primeiro amor seja voltar os seus olhos para aquele que te amou primeiro. Pega esse insight. Paulo faz aqui a primeira oração, nós já falamos disso e agora eu quero comentar o que é essa primeira oração. Não é uma simples oração, mas é uma oração muito poderosa e muito reveladora. Olha aí no seu livro o verso 16 e o verso 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Rabisquem no seu livro essas duas palavras aí do verso 17. A palavra, vamos olhar aqui, a palavra espírito de sabedoria, é isso que Paulo quer que Deus conceda à igreja de Éfeso e também a nós, e de revelação no pleno conhecimento dele, porque agora a gente vai falar sobre essas palavras. Essa palavra espírito de sabedoria é a palavra grega pneuma sofia. Pneuma, espírito, sofia, sabedoria. É até interessante, né? A palavra sofia, ou seja, o nome feminino sofia, é sabedoria. Por isso, filosofia. Filos, amizade, e sofia, saber. Então, o filósofo é aquele que é amigo do conhecimento, amigo da sabedoria. Existe a sabedoria dos homens. E não é essa sabedoria que Paulo está pedindo para a igreja apenas. Porque lá em 1 Coríntios 1,19, Paulo vai dizer, né, ele vai colocar as palavras de Deus dizendo: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus está pouco preocupado. Não digo que ele não está preocupado, não digo que não é importante, mas ele está pouco preocupado com a sabedoria humana. E ele diz: eu vou aniquilar a sabedoria humana. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Ele vai falar sobre a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E ele vai deixar bem claro que Deus destrói a sabedoria. Paulo diz: eu não vim até vocês com discursos intelectuais, eu vim a vocês com demonstração de poder. Porque uma é a sabedoria do homem e outra é a sabedoria de Deus. Paulo está pedindo uma pneuma sabedoria, um espírito de sabedoria, ou seja, o espírito que nos ensinaria sobre todas as coisas, o chamado espírito da verdade, e que Jesus disse: ele habita em vós e estará em vós para sempre. O espírito da sabedoria é o que Paulo pede para a igreja, não apenas o conhecimento humano, mas a sabedoria de Deus. Em Atos 17:30, Paulo está no berço intelectual do mundo. Paulo está em Atenas, na capital intelectual, onde estão e passaram por ali os maiores pensadores da história, como Aristóteles, Platão, Sócrates, Esquilo, tantos outros filósofos passaram por Atenas, e Paulo está olhando para aqueles homens no Areópago, que seria hoje a Harvard, né, do nosso tempo, e ele começa a dizer para aquelas pessoas: Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês, mas ele ordena que hoje em todos os lugares os homens se arrependam. Olha que incrível, Paulo chama os maiores pensadores do mundo de ignorantes. Sabe por quê? Porque você conhecer tudo e não conhecer a palavra de Deus significa que você tem um falso conhecimento, uma pseudo-sabedoria, e isso não é o verdadeiro conhecimento. Então você é um ignorante. A sabedoria do mundo sem a sabedoria de Deus nada mais é do que
ignorância. Mateus 15:14 diz que a sabedoria dos homens apenas, ela te faz um cego guiando outros cegos. A segunda palavra que você rabiscou aí, que é espírito de sabedoria, né, pneuma sofia, e de revelação. Essa palavra revelação é a palavra grega apocalipse. E olha que interessante, por que o livro de Apocalipse se chama Apocalipse? Na verdade, em uma tradução melhor, ou pelo menos no inglês, seria Revelation, porque Apocalipse é a tradução de revelação. Na verdade, revelação é a tradução de Apocalipse. Então, todo o livro da Bíblia Sagrada geralmente começa com a primeira palavra do livro. Por isso, Apocalipse começa lá, se você ler Apocalipse 1:1, começa a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação e revelação é Apocalipse. Para nós que somos místicos às vezes, Apocalipse dá a ideia de fim, dá a ideia de caos, de destruição. Mas na Bíblia Sagrada não. Apocalipse na Bíblia Sagrada não está ligado ao fim das coisas. Tanto que o livro de Apocalipse começa com revelação de Jesus Cristo. A ideia de Apocalipse não é esconder nada da gente. Ah, porque subiu do mar uma besta com 7 chifres, cada chifre 7 diademas, cada diademas e 7 candelabros, 7 espíritos. Não. A intenção de Apocalipse não é esconder nada da gente, é revelar a nós Cristo. Se você vai encontrar a palavra Apocalipse também lá em Romanos 8:19, a criação aguarda com expectativa a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. E você vai encontrar também a palavra Apocalipse lá, deixa eu ver aqui, vamos ver, Lucas 2:28, quando Simeão pega Cristo em seus braços no dia da circuncisão de Cristo, da apresentação dele. Então ele olha para aquele bebê e diz: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, a revelação para os gentios. A palavra revelação ali é Apocalipse. Simeão está dizendo que Cristo é a verdadeira revelação, porque Cristo ele veio trazer conhecimento a nós. Luz na Bíblia, glória, está ligado a conhecimento. Todas as vezes que você vê essa palavra revelar, significa trazer à luz, conhecimento. Cristo Jesus é o conhecimento de Deus. Cristo Jesus é a verdadeira pneuma sofia, o verdadeiro espírito de sabedoria. E esse é o papel da igreja, que é trazer a revelação dos filhos de Deus, como Romanos 8:19. Ou seja, tornar Cristo conhecido, mas primeiro conhecê-lo. Esse é o propósito da palavra Apocalipse em todo o Novo Testamento. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Outra palavrinha grega que é utilizada aí no texto é a palavra gnosis. Gnosis é a palavra grega conhecimento. Conhecimento adquirido a partir da experiência. Eu quero conhecer essa garrafa. Na verdade, conhecimento a partir da informação. Anote isso aí no seu caderno, no seu livro. Gnosis, a palavra conhecimento grego, é um conhecimento adquirido a partir da informação. Então eu olho para essa garrafa e eu digo, essa garrafa é azul, ela tem um rótulo, ela tem tal tamanho, então eu conheço isso. Mas Paulo vai utilizar uma palavra mais profunda do que gnosis. Ele vai usar a palavra epignosis. Ele vai adicionar esse prefixo epi, que significa um conhecimento mais profundo, uma iluminação ou um insight. Ou seja, esse conhecimento que o Espírito Santo ministra aos nossos corações quando lemos a palavra, esse é o epignosis. Esse prefixo epi traz o sentido de plenitude. Ele transforma um simples conhecimento em conhecimento de Deus. Uma coisa é o conhecimento humano, que é um conhecimento de informação. Outra coisa é o conhecimento de Deus, que é um conhecimento de relacionamento, de profundidade, de intimidade. E por isso, esse conhecimento que Paulo quer que a igreja de Éfeso conheça e que Cristo quer que eu e você conheçamos, é um conhecimento profundo, conhecimento adquirido a partir do relacionamento. E está lá em Colossenses também
não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis em pleno conhecimento. Esse texto mais uma vez revela o epignosis, que é o conhecimento de Deus. Sobre conhecimento humano versus conhecimento divino, veja só o que Paulo diz em Filipenses 3, do 5 ao 8. Vamos lá? Filipenses 3, do 5 ao 8, Paulo diz assim: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como refúgio em alguns textos, mas aqui na Almeida Revista Atualizada está a palavra esterco, a fim de ganhar Cristo. Paulo está dizendo, eu fui, quanto à lei fariseu, quanto ao rigor que há na lei, eu fui irrepreensível, eu sou judeu, hebreu de hebreus. Paulo mostra aqui o seu currículo e no final ele diz, mas quando eu comparei esse conhecimento humano, quando eu comparei o meu diploma de estudar aos pés de Gamaliel, quando eu comparei o meu diploma de estudar em Harvard, comparado ao conhecimento de Cristo, eu vi que isso tudo é apenas um esterco. Ou seja, tradução contemporânea Pedro Pôncio, é tudo uma bosta. É exatamente isso que Paulo está dizendo, sem papas na língua. Todo o conhecimento humano, todos os currículos que eu tenho, todo o meu grau intelectual, meu grau de escolaridade, a minha mesa, a minha cadeira na academia das letras internacionais, tudo isso é uma bosta quando eu comparo com a riqueza, a preciosidade do conhecimento de Cristo. Você pode se formar nas melhores universidades, ter os melhores títulos, mas tudo isso não passa de uma bosta. Literalmente uma bosta, quando você compara isso com o conhecimento de Cristo. Mas tem uma boa notícia para você. A bosta, ela é um esterco, um adubo utilizado na agricultura. Isso é uma boa notícia por quê? Porque se você estuda, se você se dedica, se você cresce intelectualmente, você pode pegar esse esterco e adubar a sua vida. Ele não é a semente, porque é na semente que tem a vida e não no adubo. A semente é aquilo que Deus plantou em você. A água do Espírito é aquilo que agoa essa semente, aquilo que traz vida a essa semente, aquilo que ativa essa semente. Mas o conhecimento humano, seus diplomas, ele pode servir para contribuir para esse processo de crescimento. Ele pode adubar essa terra do seu coração para que você possa crescer em Deus. Então pega esse insight. Outra coisa interessante é que Paulo fala sobre iluminar os olhos do vosso coração. Pega esse insight aqui, ó, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Rabisca aí no seu livro, nos, a expressão nos, porque ele está falando de herança, não dos santos, mas herança nos santos. Isso muda tudo, e por isso que você precisa estar atento a essas pequenas palavras que fazem toda a diferença no texto. Muita gente erra por não conhecer a Escritura, não é por não conhecer o grego, não é por não conhecer o hebraico. Às vezes a gente erra por falta de interpretação no português, no básico, na nossa língua materna. O que ele está dizendo sobre nós sermos uma herança, ou seja, herança nos santos? É que Deus
ele nos valoriza não com base no nosso passado, não com base no nosso presente, mas Deus nos valoriza com base no nosso futuro. É isso mesmo que Paulo está dizendo. É isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo para você. Ele não te valoriza pelo que você fez, não pelo que você faz, mas por aquilo que você vai ser em Deus. Ele olha para um Simão, que é problemático, um cara sanguíneo, todo atrapalhado, mas ele olha para ele e diz: você não é um Simão, você é um Cefas, você é um Pedro, você é uma rocha. Você não é esse cara que vive me negando, você não é esse cara que vive, com um processo de instabilidade espiritual, não. Jesus olha para ele e diz: você é uma rocha firme e você vai ser uma pedra nessa construção que é a igreja. Cristo é a rocha basilar, o alicerce, mas Pedro também era uma pedra nessa construção. E é assim que Jesus olhava para ele. Jesus não olha para Moisés como um assassino com base no seu passado, mas ele olha para um grande líder, um homem que foi uma figura de Cristo no Antigo Testamento, um grande líder, um homem cheio da presença de Deus, um homem que foi chamado de amigo de Deus, um homem que olha para Deus e diz assim: eu converso com Deus como quem fala face a face. Deus olha para Davi e não vê um adúltero com base no seu passado, mas ele vê um homem que também tinha a representatividade do Cristo, um homem que também era um profeta, um homem que carrega em si uma tipificação daquele que seria, daquele que viria, daquele que faria tudo na cruz do Calvário. Deus olha para você como uma canção que foi recém-composta. Você que já viu alguém no processo de composição, você vai entender. A canção ela começa com um arranjo simples, com uma melodia comum, mas quando essa música vai ser vendida para uma produtora, o maestro olha para aquela música e diz: uau, vai ser uma música incrível. É assim que Deus olha para você. Ele olha para você como uma linda canção que às vezes está simples, às vezes está tão, no processo de maturação ainda, não atingiu a maturidade, não atingiu a perfeição, mas ele olha para o que ele fez em você, ele olha para aquilo que ele vai fazer em você, que é glorificar a sua vida com a sua gloriosa presença. Ele vai falar então, seguindo aí no verso 19, sobre a supremacia de Deus. O verso 19 é extremamente importante na aula de hoje, e eu quero que você pegue a sua caneta e anote algumas palavras que são extremamente importantes para você entender o que Paulo está dizendo aqui. É um conteúdo muito poderoso, então preste atenção. Se você está gostando dessa aula, o que você vai fazer? Antes da gente iniciar o 19, você vai entrar agora aqui embaixo, vai pegar o link, vai copiar e você vai enviar no grupo do WhatsApp da galera, vai chamar alguns amigos, vai mandar no Instagram. Eu vou dar 30 segundinhos para você fazer isso, porque a gente vai entrar em um assunto muito importante, muito revelador e que eu tenho certeza que você vai estar abençoando alguém se você compartilhar esse link. Vamos lá, 30 segundos, compartilhe o link e a gente já volta começando aqui do capítulo 1, verso 19. Vamos lá? Verso 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele está orando pela igreja de Éfeso e pedindo que Deus conceda a essa igreja algumas coisas. Uma delas é o entendimento da suprema grandeza do seu poder. E quando Paulo vai falar desse poder, a suprema grandeza desse poder, Paulo vai usar pelo menos 3 palavras no verso 19 para explicar o que é esse poder. A primeira palavra é aí, a suprema grandeza do seu poder. Essa primeira palavra poder é a palavra grega dunamis ou dinamis. Seria uma tradução mais correta, mas é mais popularmente conhecida como dunamis. Temos alguns movimentos, inclusive no Brasil, chamados dunamis, Dunamis Movement. Essa palavra dunamis ou dinamis é uma palavra que representa poder.
é a raiz da palavra dinamite, né? Que é um poder explosivo, um poder muito grande. Essa também é a raiz da palavra dínamo. Muitas pessoas antigamente, não sei se você vai se lembrar, seu avô colocava um farolzinho na bicicleta, certo? E colocava um dínamo na roda da bicicleta. E conforme ele pedalava, esse dínamo fazia um processo químico onde acendia a lâmpada. Dínamo está ligado a esse poder também de trazer luz. Mas dinamis, na Bíblia Sagrada, essa palavra, ela fala sobre um poder capacitador. Se você quer definir de forma bem simples o que é dinamis ou dunamis, é a palavra capacitar, certo? Essa palavra foi usada lá no início de Atos 1:8, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder teve um propósito, qual? Capacitar os cristãos para serem testemunhas. Receberão poder quando descer o Espírito para vocês serem testemunhas. Então, esse dunamis é a capacitação de Deus para que nós possamos ser testemunhas. A palavra testemunha é martiria. Martiria fala a respeito não de alguém que presenciou um fato, uma testemunha, mas alguém que está disposto a morrer por uma causa. Então, o poder do Espírito Santo capacita o cristão a ser um cristão autêntico e a estar disposto a morrer por causa desse evangelho. Essa é a definição da palavra dunamis. A segunda palavra, ele diz assim: a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia. Rabisque aí essa palavra eficácia. Eficácia é a palavra grega energeia. Percebeu uma similaridade com a nossa palavra energia? É isso mesmo, energeia é energia. É esse poder que influencia. É um poder que traz esse tipo de influência. E é usado aqui para se referir ao Espírito Santo, mas não confunda. Energeia também é usada em alguns textos para referir-se a Satanás, como esse poder de influenciar para o mal. Aqui, Espírito Santo, energeia, é usado como influência para o bem. Efésios 2, que nós vamos estudar lá na frente, ele vai ser usado como atua nos filhos da desobediência. Então a palavra eficácia e a palavra atua, geralmente também a palavra energeia. Mas aqui é o Espírito Santo que nos influencia para o propósito eterno de Deus. E a terceira palavra, ele vai dizer assim, ó, a eficácia da força do seu poder. Na verdade não são 3 palavras, são 4. Então a terceira palavra é a força. Essa palavra força é a palavra kratos do grego. Essa palavra kratos, ela é muito conhecida quando nós utilizamos a palavra democracia. Demo é povo e kratos do grego, de kracia, é governo. Então democracia é quando o povo governa, teoricamente, né, no Brasil. Não vou entrar nesses méritos aqui, mas olha só. Kratos é esse sentido de domínio, de poder. Então a força do poder de Deus. A palavra força é kratos. Você vê, por exemplo, em Apocalipse 5:13, em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio. Sabe quando cantamos essa canção? Seja o domínio pelo século dos séculos. Essa palavra domínio é a mesma palavra aqui de Efésios. A palavra força é a palavra kratos, significa o governo de Deus sobre todas as coisas. E a última palavra é essa palavra poder, força do seu poder, do verso 19. É a palavra skis. Skis, do grego, é força também, mas no sentido de potência. Nós poderíamos definir como onipotência. Ele está dizendo que Deus ele tem o dunamis, que é o poder que capacita, ele tem o energeia, que é o poder que influencia. Ele está dizendo que Deus tem o poder kratos, que é o poder de domínio, de governo, de autoridade, e ele tem também o poder skis. Skis é onipotência. Você vai ver em Apocalipse 5:12. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e louvor. Então essa plenitude do poder é a onipotência de Deus. E Paulo está dizendo que
ele ora. Cara, pega esse insight aqui. Paulo está dizendo que ele ora para que a igreja de Jesus Cristo conheça esse poder. E esse poder, ele vai dizer, está disponível para nós. Você vai perceber aqui, e eu quero que você pegue esse insight, porque ele é muito poderoso. De verdade. O verso 20, olha só, vamos voltar um pouquinho. No verso 20, ele vai dizer que foi com esse poder que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Foi com esse poder que Deus entregou a Cristo o trono, o domínio e o governo dos céus e da terra. Com esse poder que nós dividimos aqui em 4 para nós entendermos que poder grandioso é esse. No verso 21, esse poder, ele vai dizer que ele está acima de homens, de anjos e de demônios. Volta aí no verso 21 para você ver. Esse poder, o Kratos, a Energeia, o Dunamis e o Esquis, esse poder, ele está acima de anjos, de homens e de demônios. Agora o verso 22, se você não pegar isso aqui, eu vou cortar essa live e vou embora, porque aqui está o âmago desse texto. Aqui está a peça fundamental para você entender. O verso 22 fala que Cristo se tornou cabeça. Ele fez tudo isso para se tornar o cabeça. Mas não para por aí, o verso 22 vai dizer: e ele pegou todo esse poder e deu para a igreja. Uau! Cara, você entende o que está acontecendo aqui? Deus pega o Dunamis, que é o poder de capacitação. Deus pega a Energeia, que é o poder influenciador, o convencimento do Espírito Santo. Deus pega o Kratos, que é a sua autoridade, o seu governo. Deus pega o Esquis, que é esse poder, ou seja, todo pleno, que é sua onipotência, e ele deixa à disposição da igreja de Jesus Cristo. Sim, é isso que o texto está dizendo, que você tem acesso livre a um poder. E que poder é esse? Como nós dissemos, esse poder foi o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Sabe a coisa que os homens mais temem? Sim, a morte. Esse poder fez Cristo sair de um estágio de morte e entrar em um estágio de vida. Aquilo que é o que os homens mais temem, Cristo nos deu um poder que é superior a isso. E Paulo entendia isso, por isso que em Filipenses 1:21 Paulo diz: o morrer para mim é lucro. Eu não tenho medo da morte, porque o viver para mim só tem um propósito, Cristo. E Cristo aqui é acessar esse poder, é trazer o governo de Deus sobre as nações, é trazer a influência do Espírito Santo sobre as pessoas, é manifestar a graça de Deus e o poder capacitador para nós sermos legítimos cristãos, é trazer o governo, domínio e autoridade, é trazer esse poder que é pleno de Deus para curar as pessoas, para pregar o Evangelho. E aqui eu estou fazendo uma aplicação na sua vida, porque é importante que você saiba que esse poder está totalmente disponível. Eu estava vendo uma pregação ontem do Francis Chan, que é um homem extremamente apaixonado por Jesus, escreveu alguns livros como Louco Amor, e ele estava trazendo uma ilustração que eu achei interessante e eu quero aplicá-la na sua vida. Ele disse que se encontrou com um homem bilionário. E esse bilionário, ele começou a conversar e pensando, cara, aquele dinheiro, o dinheiro desse homem era capaz de salvar uma nação. E quando eu estava ouvindo isso, eu me lembrei desse, que foi considerado recentemente o homem mais rico do mundo, o Musk, né? Acho que é isso mesmo, Elon Musk, alguma coisa assim. Alguém disse que o dinheiro desse cara é tão grande que se nós ganhássemos 100 milhões por dia, desde que Cristo nasceu até hoje, todos os dias depois que Cristo nasceu até hoje, daria a quantidade exata do dinheiro desse cara, os bilhões e trilhões que esse cara tem. Agora preste atenção, a gente olha para esse cara com todo esse dinheiro e fala, uau, eu poderia salvar a África com esse dinheiro, eu poderia, cara, transformar Anápolis na cidade mais feliz do mundo, eu poderia transformar muitas nações que estão na miséria, na pobreza com esse dinheiro. Esse dinheiro traz poder em si. Deixa eu te falar uma coisa.
muito maior que toda essa grana, é o poder do Deus Criador dos céus e da terra. Muito maior do que todos esses bilhões, é o ouro e a prata que está disponível em Deus para você acessar. E é isso que o texto está dizendo, que todo esse poder, seja ele financeiro, espiritual, tudo está disponível, porque Cristo se torna a cabeça e Ele concede esse poder para você, para a igreja de Jesus Cristo. Pergunta, o que você está esperando para acessar essa herança? Então olha só, tudo isso deve ser usado para o louvor da glória de Deus, manifestar o reino de Deus aos homens, ensinar a palavra de Deus às nações, realizar feitos poderosos em nome de Jesus, expulsar demônios, se tornar embaixador do reino, acessar esse poder mediante a fé. Tudo isso é aquilo que Cristo espera da igreja. Mas para finalizar, para a gente fechar hoje com chave de ouro, eu quero finalizar dizendo algo para você. Anote isso aí no finalzinho do seu livro Insight da Prisão. Esse poder não se trata de um poder. Como assim, Pedro? Esse poder não se trata de um poder. Como assim não é apenas um poder? Exatamente. Não é como você ir num celeiro ou num arsenal e pegar uma arma e sair fazendo o que você quer. Não, muito pelo contrário. Esse poder se refere a uma pessoa. Esse poder não é para você usar, simplesmente. Esse poder é para você ser usado, mas principalmente para você se relacionar com esse ser poderoso que é o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, ele é santo, ele é distinto, ele é incrível, porque você nunca vai se relacionar com alguém tão especial como esse ser, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Então não use esse poder de forma egoísta. Não use esse poder, mas se relacione com esse poder. E eu queria finalizar com um texto que eu escrevi há um tempo, e é um texto muito profundo, porque ele diz o seguinte: tentar a Deus é como ser um diabo. Como assim? Tentar a Deus é como ser um diabo. Lá em Mateus capítulo 4, nós vemos que Satanás começa a tentar Jesus. E ele olha para Jesus do alto do pináculo e diz: salta-te daqui, porque está escrito na palavra que aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eu imagino Satanás com uma Torá na mão, abrindo no Salmo 91 e dizendo: está aqui, ó. Está aqui, ó, na Bíblia, está escrito. Ele vai dar ordem para os anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com o pé em uma pedra. Satanás é mentiroso, né? Não é para se lançar, é caso tropece, mas enfim. E ele começa a olhar para a Bíblia e dizer para Jesus: se lança, porque você tem acesso a um poder de proteção que está prometido na palavra de Deus para você. Mas olha que interessante, usar os recursos do céu sem propósito é tentação, é tentar a Deus. Saltar de uma pedra sem necessidade, esperando que Deus cumpra a sua palavra, sem que haja um propósito nisso, é tentar a Deus, por pura vaidade e por puro egoísmo. E isso serve para tudo na sua vida. Isso serve para decisões que pessoas tomam em nome de Deus, sem Deus. É muita gente dizendo: assim diz o Senhor, aonde o Senhor assim não disse. Pega o insight. Então muitas das vezes quando você fala assim: uau, vou comprar um carro pela fé. Mas espera aí, pela fé? Você vai dar conta de pagar as parcelas? Você vai continuar com um nome bom na praça, porque você carrega um nome muito mais poderoso, que é o de Cristo. Então, fazer algo muito acima daquilo que você pode, simplesmente por egoísmo e vaidade, se esse carro tem um propósito missionário, se tem realmente um propósito em Deus, eu tenho certeza que Deus vai cumprir com a sua palavra, Ele vai te dar condições, Ele não vai ver o justo mendigando, mas tem que ter propósito. Fazer isso por vaidade, por egoísmo, por ter um carrão, por ter um status, isso é vaidade. A mesma coisa serve para quem fala assim: uau, eu vou abandonar o meu trabalho e vou viver pela fé, porque eu tenho fé. E muita gente coloca a família em xeque, dizendo: eu vou parar de trabalhar para eu agora viver pela fé, viver da obra. Isso é tentar a Deus. E na verdade, você colocar a sua família em xeque não é nem questão de ser cristão ou não, é questão de ser homem. É questão de ser homem.
E eu quero finalizar dizendo que tentar a Deus é quando você usa os recursos do céu sem propósito. Se tem propósito, meu irmão, vai fundo. Faz o que está no teu coração, faz aquilo que Deus ministra sobre você, acesse o sobrenatural, viva pela fé, acesse os poderes que estão disponíveis para você curar, para você realizar milagres, mas não faça isso sem propósito, porque a única pessoa que ousou tentar um Deus foi Satanás. E quando você faz isso, quando você acessa tudo isso que está disponível para você, sem um propósito espiritual, você está tentando a Deus e se colocando no lugar de Satanás. Eu queria aplicar isso sobre a sua vida e eu quero finalizar o insight de hoje com essa palavra. Acesse tudo que está disponível para você em Deus. Viva como igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça e você é os braços dele, você é as pernas dele, você é a ação de Deus sobre a face da terra. Mas não tente a Deus. Use esses recursos com sabedoria e com propósito. Pega o insight e a gente se vê daqui 15 dias nessa plataforma de ensino chamada Insight. Deus abençoe você, não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com o pessoal da sua igreja e vamos porque a aula que vem também está incrível. A gente começa na aula que vem em Efésios capítulo 2. Leia o capítulo 2 e a gente se vê aqui na plataforma Insight. Deus abençoe.